Nesse vídeo eu vou te contar o que fazer em 2 dias em Bratislava. Embora seja um bate-volta bem tradicional a partir de Viena ou até mesmo de Budapeste, eu acho que vale a pena dormir uma noite na cidade, se tu tiver mais tempo no teu roteiro, claro, para explorar tudo com mais calma. Então eu vou te contar como foi o nosso roteiro. Depois da vinheta, eu sou a Jéssica e esse é o Arruma Essa Mala. Nosso primeiro dia começou na praça principal de Bratislava, que é rodeada por alguns prédios históricos. E bem no centro tem a Fonte de Maximiliano, cuja construção foi ordenada por Maximiliano II, por isso o nome, né? Em 1572. Esse cara era rei da Hungria e a intenção dessa fonte era servir como abastecimento público de água. Outro destaque da praça e das proximidades são as estátuas de bronze, são várias. Algumas, inclusive, eu cheguei a procurar, tipo a do paparazzi, mas eu não encontrei, então eu acho que removeram em algum momento da vida. Mas enfim, na praça tem o soldado de Napoleão, que fica encostado num banco de madeira. Já numa das esquinas da praça fica um cara com uma cartola, e é um cara que realmente existiu entre 1897 e 1967, chamado Ignac Lamara. Segundo o site de turismo da cidade, ele andava desse jeito mesmo pelo centro da cidade, cumprimentando as pessoas com a sua cartola em eslovaco, húngaro e alemão. Ele queria ser um palhaço de circo, era meio que uma personalidade da época. Já uma quadra mais adiante fica esse cidadão saindo do bueiro. Tem umas histórias de que essa estátua seria uma crítica ao período comunista da Eslováquia, outra de que representaria o líder da resistência contra a ocupação soviética em 1968, mas, de novo, também segundo o site de turismo de Bratislava, para o autor da obra, que se chama Viktor Hulik, ele representa simplesmente a memória do clima da década de 1960, quando ele era um garoto e as meninas começavam a usar minissaia. Depois a gente foi caminhando até o Portão de Miguel e a Torre de Miguel. Tudo no centro histórico dá para fazer a pé, tá? As coisas ficam relativamente perto, fora que um dos principais atrativos de Bratislava é justamente a arquitetura. As construções são todas belíssimas, então fazer tudo caminhando é a melhor forma de conhecer essa região. O Portão de Miguel é o único sobrevivente dos 4 portões originais da cidade de antes de 1291, quando Bratislava recebeu o status de cidade mesmo. Já a torre tem 51 metros de altura e é possível visitar o interior. Ao longo dos andares tem uma exposição que conta a história do lugar, da cidade nessa época, enfim. E lá no topo tem um mirante com uma vista 360, é bem legal. O ingresso custa 6 euros, mas a gente usou o Bratislava Card nessa viagem. Tem vídeo já aqui no canal explicando como ele funciona e o quanto que a gente economizou usando ele. Vai estar linkado nos cards aqui em cima e eu vou deixar na descrição também. Outro
lugar que a gente entrou e que eu acho que vale super a pena conhecer em Bratislava é o Museu da Cidade, que fica na antiga Câmara Municipal. É o museu mais antigo da cidade, fundado em 1868. Além da construção em si ser bem bonita, existe uma infinidade de artigos expostos que ajudam a contar a história de Bratislava e também um pouco da história da Eslováquia, vai desde a Idade Média até o período da Tchecoslováquia. Tem também uma torre de 1370 que tu pode subir para ter uma vista panorâmica, uma vista diferente da Torre de Miguel que a gente foi antes. Dá para visitar só a torre. Aí custa 4 euros, valores de quando a gente esteve por lá, tá? Em novembro de 2024. Dependendo de quando tu estiver assistindo a esse vídeo, pode ter reajustado alguma coisa. Mas para quem visita o museu, que custa 8 euros, o acesso à torre está incluso também. E esse é mais um local que a gente usou o Bratislava Card. Bem do lado fica o Palácio dos Primados, construção de 1778, originalmente pertencente ao arcebispo e hoje em dia é local de trabalho do prefeito de Bratislava. Uma pequena parte do palácio é um museu, hoje em dia, que pode ser visitado ao custo de 3 euros. Usando o Bratislava Card tem 20% de desconto. Um dos locais que pode ser visto nesse Palácio dos Primados é a Sala dos Espelhos, onde foi assinada a Quarta Paz de Pressburg, em 1805. Ela encerrou efetivamente uma das guerras do período napoleônico, dissolvendo o Sacro Império Romano e tornando o último imperador desse império o primeiro imperador da Áustria, que foi o Francisco I. A Catedral de São Martinho foi reconstruída em meados do século XV para fazer parte das muralhas da cidade, que hoje praticamente não existem mais, né? E entre 1563 e 1830, ela serviu como igreja de coroação dos reis húngaros, que tinham no território da Eslováquia parte do seu domínio. Ao total, 10 reis, uma rainha e 7 esposas reais da dinastia dos Habsburgos foram coroados na Catedral de São Martinho. A entrada na área comum, digamos assim, é gratuita, mas tem incluso no Bratislava Card conhecer a cripta, o tesouro e o órgão. Se for pagar a parte, custa 4,20 euros. Mas assim, sendo bem honesta, eu não acho que vale a pena pagar, tá? A gente visitou porque estava incluso no cartão e daí não nos custou nada mais por isso. Outro local do centro que a gente entrou por estar incluso no Bratislava Card, mas que as exposições assim não eram lá grandes coisas, foi a Galeria da Cidade, que fica dividida em 2 palácios, o Mirbach e o Palff. A gente entrou no Palff e custa 6 euros o ingresso. Bratislava, assim como Viena, é cortada pelo rio Danúbio, então vocês podem esperar várias pontes e vários passeios de barco. Também tem vários atrativos na orla, como a Galeria Nacional Eslovaca e a UFO Tower, que leva esse nome porque parece um disco voador. E UFO é a sigla em inglês para Objeto Voador Não Identificado. Essa torre é um observatório e um restaurante
Para subir custa €11,90, mas se consumir pelo menos um prato principal no restaurante, não paga o ingresso do mirante. Já a ponte onde está a UFO Tower se chama Most SNP. E SNP também é uma sigla, mas agora em eslovaco, né? Para a Revolta Nacional Eslovaca, que ocorreu em 1944 contra a invasão alemã ao país e contra o regime do padre Josef Tiso, que apoiava os nazistas e tomou o poder durante esse período da Segunda Guerra Mundial. Pro fim de tarde, a gente foi caminhando até uma outra ponte que tem uma passagem de pedestre e tal, e dizem que tem uma boa vista pro pôr do sol, que a gente não viu porque estava bem nublado. Dá mais ou menos 1 quilômetro de distância dessa outra ponte que eu falei. Aí quase na frente dessa nova ponte, tem um shopping meio moderninho chamado Eurovea. Para quem curte umas comprinhas, pode ser uma boa opção, mas para mim, particularmente, vale a pena a visita pela arquitetura e pelas esculturas. No nosso segundo dia em Bratislava, a gente foi até a Igreja Azul, que é dedicada a Santa Elizabeth, que era a filha do rei André II da Hungria. Depois da morte do marido, ela fez um voto de pobreza e dedicou o resto da sua vida aos pobres e doentes. Em 1235, ela foi canonizada. O horário de visita para o interior da igreja, infelizmente, é bem restrito e está quase sempre fechada. Então, o negócio é ver por fora mesmo. O Castelo de Bratislava é o cartão postal da cidade, fica no topo de uma colina, 85 metros acima do rio Danúbio. Inicialmente era uma fortaleza, sendo o primeiro registro do ano de 907. Depois, na primeira metade do século XV, foi tudo reformulado e o castelo atual foi construído para ser residência imperial. A última grande reforma ocorreu no século XVIII, a mando da imperatriz Maria Teresa, que eu falei muito sobre ela nos vlogs de Viena. Hoje em dia, o castelo de Bratislava é sede do Museu Nacional Eslovaco. A área externa é tipo um grande parque e o acesso é livre. Tem vários mirantes com vistas legais para a cidade e uns jardins com esculturas. Já o interior do castelo é o museu, né? E daí o acesso é pago. Custa 14 euros e a gente também acessou usando o Bratislava Card. Esse é um museu que eu acho bem legal de conhecer tendo mais tempo na cidade. Ele é grande,
e vai demandar aí pelo menos umas 2 horas para explorar tudo. É um bom local para tentar entender um pouco mais sobre a história da Eslováquia, que é bem complexa. Um 1,5 km de distância do castelo, para cima do centro histórico, fica o Palácio Presidencial, que é a residência oficial do presidente da República desde 1996. Não tem como conhecer o interior, só a parte externa mesmo. Tem sempre guarda na frente do palácio e a cada 60 minutos rola uma cerimônia de troca dessa guarda. Esse nome de Gracalkovich, que claramente estou pronunciando errado, mas vocês conseguem me entender, né? Em virtude do dono original do palácio, um conde que era presidente da Câmara Real Húngara e conselheiro da imperatriz Maria Teresa, isso século XVIII. Aos fundos do palácio fica um parque público, que originalmente eram os jardins do palácio. O acesso é livre e tem uma estátua de Maria Teresa, uma fonte da juventude, várias flores e tal. Como a gente foi no outono, estava com uma coloração bem típica da época, bem bonito. Um local que a gente queria muito conhecer em Bratislava, mas que acabou não dando tempo, porque a gente teve um pequeno problema no nosso trem de saída da cidade. Era um trem com conexão, aí anteciparam a conexão, aí a gente não ia conseguir pegar, então, enfim. Em resumo, a gente precisou sair mais cedo de Bratislava para conseguir chegar com tranquilidade no próximo destino. Então acabou que não deu tempo. Mas eu recomendo muito ir até o Castelo de Devin. Ele fica fora do centro, dá uns 12 quilômetros de distância. Ele é monumento histórico nacional e é uma fortificação no topo de uma colina que existe desde os tempos dos celtas e romanos, ou seja, muito tempo atrás. Custa 8 euros o ingresso de abril a outubro e 4 euros de novembro a março. Bom, e esse foi o nosso roteiro de 2 dias por Bratislava. E aí, curtiu? Me conta nos comentários e não esquece de se inscrever no canal. A gente se encontra toda quinta-feira aqui no Arruma Essa Mala. Um beijo. Tchau.